Gente boa do Brasil, é bom estar convosco no Dois Dedos de Teologia. Sabem, aqui há uns anos a nossa casa estava cheia de objetos como este. Em Portugal nós chamamos biberon, usamos a palavra francesa. Tenho a ideia de que no Brasil vocês chamam mamadeira e vocês podem perguntar porque é que eu estou com um biberon em Portugal ou uma mamadeira no Brasil, porque quero falar-vos rapidamente de um texto bíblico que fala sobre crianças que mamam. Alguns podem estar a recordar-se. Salmo 8. Ontem falámos sobre este texto lá na nossa igreja, na Igreja da Lapa, no Salmo 8, e falámos nos dois primeiros versos do Salmo 8, e eu quero lembrar-vos rapidamente. Diz assim o texto, Salmo 8, verso 1 e 2. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade, e da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando eu estava a preparar o sermão, perguntei à minha mulher, à Ana Ruth, qual de dois títulos que eu tinha pensado é que ela achava que era o mais apropriado para o sermão. Um dos títulos que eu estava a pensar para colocar como nome do sermão era A Melodia dos que Mamam. E a outra hipótese era A Luta dos Latentes. E a minha mulher, Ana Ruth, aconselhou-me a dar o segundo nome. Isto porque eu acredito que uma das partes mais divertidas de pregar um sermão e de pregar a palavra de Deus é nós podermos escolher o título do sermão. E eu tento escolher o título mais sensacional, ou não é sensacional, mais sensacionalista possível. Não porque a palavra de Deus seja para nós brincarmos, mas porque uma vez ouvi o pastor Douglas Wilson a dizer que era importante nós escolhermos títulos de sermão que fossem suficientemente chamativos, ao mesmo tempo que não revelassem tudo aquilo que se ia dizer. E por isso ontem o título do sermão foi A Luta dos Latentes. E por causa deste verso 2, onde a Bíblia diz de que Deus consegue suscitar louvor até das criancinhas que mamam. E um dos comentaristas bíblicos que consegue explicar com muita graça e verdade esta ideia de Deus suscitar louvor de crianças de peito é precisamente João Calvino. E basicamente o argumento de João Calvino é este. Para nós sermos sensíveis a Deus e à qualidade daquilo que Deus faz, nós basta olharmos à nossa volta, para o mundo à nossa volta, é isso que o verso 1 está a dizer, quando descobre a majestade de Deus na sua criação, e ao sermos atentos ao mundo à nossa volta, nós vamos olhar até para um aspecto de grande fragilidade, que é uma criança recém-nascida que depende do leite da sua mãe, e nessa fragilidade da criança conseguimos descobrir a glória suficiente para, uma vez mais, reconhecermos que este mundo foi feito por um Criador que o encheu de beleza. E João Calvino explica assim, explica que as crianças de peito, os bebés que mamam, são um exército de campeões que conseguem arrasar com os inimigos de Deus. Portanto, o raciocínio é mais ou menos este. Contra as pessoas que são muito inteligentes e que esforçam-se muito por pensar argumentos que provem que Deus não existe, contra essas pessoas basta ver um bebê a mamar. Se nós olharmos com cuidado um bebê a mamar, a graça revelada na fragilidade do bebê que ama é suficiente para nos convencer não só que Deus existe,
como Ele é um Deus que espalhou beleza na sua criação. E por isso mesmo Calvino dizia que contra os adversários de Deus basta vermos bebés que precisam do leite das suas mães para nós ficarmos convictos de que Deus existe e de que Deus fez muito bem as coisas à sua volta. Ora, nos últimos anos têm sido vários os autores ateus a escrever furiosamente contra a crença na existência de Deus. Eu lembro Richard Dawkins, por exemplo, apesar de eu nunca ter lido nada do Richard Dawkins, mas lembro-me, o meu ateu preferido, desses ateus bem ferozes, era o Christopher Hitchens. Entretanto, o Christopher Hitchens, que escreveu este livro não é acerca da questão da existência de Deus, mas é o único livro do Christopher Hitchens que eu tinha cá em casa. O Christopher Hitchens, juntamente com o Richard Dawkins e com o Sam Harris, fizeram-se uma espécie de equipa, de team, bem agressivo a defender o ateísmo. No caso de Christopher Hitchens, Deus já o chamou. Portanto, a esta hora o Christopher Hitchens já sabe que Deus existe. No entanto, quando eu vos quero mostrar este livro, é apenas para dizer que o Christopher Hitchens estava cheio de talento que Deus lhe deu, mas ele não tinha uma grande inteligência, de facto, quando falava nesta questão da existência de Deus. E se vocês tiverem dúvidas sobre isso, basta procurarem no YouTube o debate que o Christopher Hitchens teve com o William Lane Craig e rapidamente vão compreender que os argumentos mais racionais dados no debate são do William Lane Craig e que quando o Christopher Hitchens tenta responder ao William Lane Craig, aplica sempre argumentos de ordem emocional e não de ordem racional. Eu hoje não quero discutir o assunto ateísmo versus crença na existência de Deus, mas quero apenas lembrar uma coisa que desde que o mundo é mundo tem sido compreendida. Acreditar num mundo como o nosso, tão cheio de beleza, achando que essa beleza é um sinal de um acaso, é muito mais difícil de acreditar e é muito mais difícil de explicar do que olhar para um mundo como o nosso, cheio de beleza, cheio de coisas igualmente más, é verdade, e por isso a doutrina do pecado ajuda a explicar a existência das coisas más, mas dizia que é mais difícil acreditar num mundo cheio de beleza como o nosso, acreditar num mundo destes que surgiu como um acaso. Por isso, a minha recomendação de hoje, voltando a pegar no biberon, é: próxima vez que virem uma criança a mamar, sejam cuidadosos, deem privacidade à mãe que amamenta a criança, mas a próxima vez que virem um bebê, lembrem-se que na fragilidade desse bebê está mais uma prova, não só que Deus existe, como que Ele encheu o mundo de beleza. E por isso mesmo, não é por acaso que em Marcos, no capítulo 10, quando os discípulos achavam que crianças era uma coisa que só atrapalhava a teologia, Jesus disse: não impeçam as crianças de vir até mim. Jesus sabia que quando se aproximava de crianças, Ele estava mais perto da beleza do mundo que Deus Pai criou. Fiquem com Deus e agradeçam pelas crianças à vossa volta. Um abraço de Portugal.